Para repercutir a percepção dos brasileiros sobre economia, converso agora com Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, Gustavo. É sempre um prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. É sempre um prazer conversar com vocês também. Perfeito. De onde vem essa percepção da população de que a economia está melhor do que na pesquisa passada, Gustavo? Qual que é a tua leitura sobre esse assunto? Tem dois pontos importantes quando a gente olha também na pesquisa Quest. Eles fizeram as seguintes perguntas em relação aos preços de alimentos, que eles disseram que os preços caíram, e quando a gente olha o IPCA, é o sexto mês consecutivo que o grupo de alimentação e domicílio, os preços de alimentos vêm caindo, que grande parte da população tem o seu consumo muito forte nessa parte. E o outro ponto é a facilidade de encontrar emprego. A percepção dos brasileiros aumentou diante dessa mercado de trabalho bastante resiliente, então há uma facilidade maior. Então, se a gente somar essas duas coisas, tem melhorado a percepção da economia aqui nos últimos tempos, né? Quando a gente olha, por exemplo, aquele índice de miséria, que é a soma entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, quando calculado, ele está nos menores patamares das últimas 2 décadas. Então, portanto, de fato, a economia tem trazido um certo suspiro aí para essas pessoas. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha também para essas leituras, efetivamente a gente tem uma percepção melhor de economia por conta da disponibilidade, desemprego baixo e também a inflação, que deu uma desacelerada nestes últimos meses. Estes três componentes são talvez os principais quando a gente olha de percepção econômica que dão essa impressão de estabilidade, de melhora ou de instabilidade econômica? Acredito que sim. Então, quando a gente olha basicamente a inflação, a gente estava em abril, se eu não me engano, em torno de 5,35, e de lá para cá a gente está vendo uma desaceleração da inflação e a gente vai terminar o ano, nossas projeções abaixo do limite superior da meta, muito por conta de um câmbio mais estável, estabilidade dos preços das commodities. Estamos observando queda dos preços dos alimentos, que eu acho que esse é um fator muito importante, que pesou no início do ano e agora já está com preços bem mais baixos. Então, essa desinflação que aumenta a renda das pessoas, ou seja, o poder de compra delas melhorou nos últimos meses, somado a essa taxa de desemprego que está no menor nível da história, a resiliência do mercado de trabalho, a facilidade de encontrar empregos, de fato, tem trazido uma melhora para a população. E aí eu vou adicionar um outro ponto que é importante, que na pesquisa também se perguntou nos próximos 12 meses se a economia vai melhorar ou piorar, e a percepção continua como as outras, de que daqui 12 meses espera-se que a economia irá melhorar, e eu coloco aqui um ponto importante, que a reforma do imposto de renda é um dos itens que também tem contribuído para melhorar a pesquisa em favor do governo, porque as pessoas já entendem que elas vão ter mais renda a ser utilizada em 2026. Perfeito. E aí, por exemplo, eventualmente, uma queda de juros no início do ano que vem pode contribuir com essa melhora de percepção de economia? Os juros normalmente mexem com o psicológico? Tem 15%, tá ruim, tem 10%, tá um pouquinho melhor. A queda dos juros em si na margem não vai ter tantos efeitos, porque Sim. ainda os juros vai continuar num patamar bastante restritivo, o crédito ainda está numa tendência de desaceleração. Então, o ciclo de queda de juros ano que vem, eu acho que tende a ser positivo, sim, mas não vai trazer grandes fôlegos extras. Mas, de fato, você pode ter a percepção de que os juros em queda, isso tende a trazer uma melhora marginal para a economia e, portanto, isso também pode ser um fator positivo, sim. Por exemplo, qual que é a tua leitura sobre a má reação do mercado no dia de ontem a esta pesquisa da Genial Quest? São várias as perguntas que são feitas, são várias as captações de percepção da Genial Quest sobre a dinâmica política e econômica brasileira, o que pegou mal para o mercado financeiro. E hoje, já adianto, a gente tem talvez mais um dia negativo. O dólar estava para cima dos 5,51 logo na abertura às 9 horas da manhã. O mercado está sendo, de fato, não contaminado, mas muito ansioso em relação à questão eleitoral. Acho que Uhum. esse é o ponto. E é o que eu volto muito, que eu faço minha analogia com 2014, quando o Ibovespa, o mercado, na verdade, ele estava muito jogo de torcida a cada pesquisa eleitoral que era divulgada. Toda vez que tinha uma percepção de que poderia haver uma mudança de governo, o
a bolsa tinha uma performance positiva, o dólar ia para baixo, depois, como se deu desfecho, o mercado viu um pouco mais pessimista, a bolsa voltou a cair. Então, aquele ruído todo de pesquisa está também acontecendo agora. O mercado, quando tinha uma percepção maior de que tinha um candidato mais o Tarcísio tinha mais chance de ganhar e pudesse ter uma mudança de governo, o mercado vinha, de certa forma, bastante positivo, com mais otimismo. Com a pesquisa de ontem e observou-se que o Tarcísio estava um pouco mais abaixo do que se esperava e as chances do Lula e do governo se reeleger, o mercado ficou um pouco mais pessimista. No fundo, são muitos ruídos de pesquisas eleitorais de um filme que começou em 2025 e só vai terminar em novembro do ano que vem. A ansiedade do mercado está agora na precificação do cenário eleitoral do ano que vem ou veio antes, nas máximas históricas, quando talvez já estivesse precificando um cenário com Tarcísio, por exemplo, concorrendo à presidência da República? Onde foi a ansiedade? O mercado é uma pilha de nervos e está sempre ansioso. Bom, a gente acredita que alguns outros fatores impactaram positivamente para termos um recorde no Sim. Ibovespa. E tudo começa em setembro, quando houve um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Se você percebeu, quando iniciou o afrouxamento monetário por lá, isso libera capital dos Estados Unidos em busca de outros mercados e o Brasil segue bem posicionado. A gente começou a ter entrada de estrangeiros maior, a Bolsa começou a bater máximos. Outubro também teve o mesmo movimento e a percepção aqui no mercado que nós teremos uma queda de juros em breve, primeiro trimestre, nós estamos aqui com março, mas só o mercado vai se adiantando essa queda de juros, isso também impulsionou a Bolsa para atingirmos patamares acima de 160 mil pontos, e eu acho que essa é um pouco a tendência. No curtíssimo prazo, de fato, a gente tem esses ruídos eleitorais, que isso vai permear todo 2026 e pode jogar um pouquinho mais para baixo, para cima, mas eu acho que os pontos mais estruturais e impactantes está no lado de juros, o que ajuda a manter ainda a Bolsa nesses patamares recordes que a gente não vê aí nos últimos anos. Perfeito. E aí, por exemplo, Gustavo, gostaria de entender, talvez, de acordo com estas percepções econômicas, na visão da Suno, a gente tem caminhos mesmo para, em 2025, termos uma melhora do ambiente econômico brasileiro. A leitura é essa. A gente teve ontem uma comunicação do Banco Central, a gente aguarda a publicação do relatório trimestral de inflação e eu preciso talvez trocar este nome, porque mudou faz tempo, é relatório de política monetária agora, mas fica na cabeça. A percepção geral é de que 2026, apesar de uma desaceleração da economia, a gente vai ter um ambiente melhor para a convivência aqui no país? Eu falo que 2025, principalmente o segundo semestre, foi um ano de transição, Sim. que a gente está vendo uma desaceleração da atividade econômica, a inflação estava ali em torno de 5,50, hoje deve terminar o ano mais próximo ou abaixo do limite inferior da meta. Temos um câmbio relativamente mais estável. Então, esse processo, até as expectativas levemente melhor ancoradas, eu acho que esse processo de transição deve se consolidar o ano que vem para a gente ter um crescimento mais estável em torno do nosso potencial de 2%. É claro que a gente pode ter choques que a gente não prevê, mas de fato a gente tende a ter, com uma queda de juros, uma economia crescendo mais o seu potencial, a inflação mais comportada, nós conseguimos prever, sim, em 2026 uma economia relativamente mais equilibrada. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E com a queda de juros, é claro que a gente estava conversando de 15%, nós estamos chegando a 12,5% para o final do ano que vem. Apesar de ser uma queda pequena, ainda é possível sim trazer um leve suspiro. Eu acho que isso deve trazer um novo ânimo para a economia e para os brasileiros também. Gustavo Sung, meu caro, sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo um ótimo dia de trabalho. Se não lhe ver até o final deste ano, boas festas. Eu que agradeço sempre o convite, é um prazer estar com vocês e boas festas. Valeu, até a próxima.